Posso começar? Posso começar? Pode, vai lá. Vai tu que começa. Não, você começa. Bem-vindos a mais um Papo de Bar. Dessa vez nós temos uma convidada muito especial aqui Ainda hoje. bem que você não falou galerinha, né? Tu também? Ia ficar parecendo o show da Xuxa. Cara, eu vou colocar uma tela preta nesse negócio aqui, né? Ai, eu já morro de medo das telas pretas do Adriano. Bem-vindo a mais um Papo de Bar. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui para falar sobre um assunto que está super em alta. Convidamos hoje a antropóloga e professora da rede estadual, a Isa Mota. Érica, vamos falar do nosso patrocinador primeiro. Deixa eu terminar, eu vou falar da Isa e falar da Flecha Vamos falar dos Net. nossos patrocinadores, FlechaNet, o melhor provedor da cidade. Se você está procurando um bom provedor, nós usamos e recomendamos FlechaNet. E também tem LocTour Turismo. Se sua empresa estiver precisando de um ônibus, pode entrar em contato com a LocTour Turismo. Os contatos estão aí na descrição. Vamos lá. Então, gente, novamente, nós convidamos hoje uma pessoa muito especial, bastante conhecida também, bem popular na cidade, principalmente no meio... popular, pra mim é popular. Fiquei sabendo disso agora. Bom, Isa, seja bem-vinda ao Papo de Bar. Obrigada. Antropóloga, professora de Sociologia na rede estadual, aqui dá aula para o ensino médio. Como é que é isso? Antropóloga, socióloga? Fala um pouquinho Isa. de você, Isa. Isa, tira uma dúvida aqui minha aqui. O que um antropólogo faz? Então, né, o curso de Ciências Sociais ele é um curso muito amplo. Como o próprio nome já diz, é Ciências Sociais no plural. E aí compreende a sociologia, a ciência política e a antropologia. Dentro dessas áreas, o antropólogo é aquele que vai estudar com mais afinidades algum grupo específico, né? Enquanto a sociologia ela estuda os assuntos mais gerais da sociedade, os antropólogos normalmente eles vão escolher algum grupo para estudar. Dificilmente você vai encontrar um antropólogo que seja especialista em alguma aldeia indígena, quilombola, MST. Não, normalmente o antropólogo ele vai estudar aquela área de concentração, ele vai fazer etnografia, ele vai acompanhar aquele grupo de uma forma bem detalhada, né? Enquanto a sociologia ela lida mais com a pesquisa quantitativa, né, com os dados, a antropologia ela vai mais para uma pesquisa qualitativa. Não que ela não possa usar os dados, claro que é necessário usar, mas ela vai dar ouvido para o dia a dia daquele grupo. Por exemplo, no meu caso, eu sou antropóloga e a minha área de concentração é em gênero. Eu pesquiso gênero e feminismo. É a minha área de concentração, né? Dificilmente eu vou falar, por exemplo, sobre uma aldeia indígena da qual eu não tenha conhecimento, né? Da qual eu não conheço, eu não fiz etnografia. Então eu não vou falar daquele grupo, eu vou falar daquele grupo que eu estudo com mais frequência. Então a palavra antro significa homem, né? Logia, estudo do homem. A antropologia ela estuda o ser humano como um todo, a cultura, as relações, a religião. Dentro da antropologia você vai ter várias sub-áreas. A bioantropologia, que estuda as questões biológicas junto com a antropologia. Você vai ter a arqueologia, né, que estuda escavações, materiais, fósseis. Você vai ter a antropologia forense, que também pode atuar na área de crimes, né, de pesquisas. A antropologia ela é muito ampla. Se vocês forem perguntar onde o antropólogo pode atuar, o antropólogo ele pode atuar em qualquer área. Tem áreas específicas de antropólogos que fazem pesquisas na universidade que estudam o papel do amante, por exemplo. Tem um antropólogo na universidade... Que envolve um homem, o antropólogo tá... Tudo que você pode imaginar. Do açaí, tem um professor nosso na universidade que ele estuda o açaí. Ele só fala do açaí na aula dele porque ele estuda o açaí. Tudo que você pensar de açaí, de cor de pele, de alimentação, morena, açaí, tudo sobre açaí, ele é especialista no açaí. E o que uma antropóloga está fazendo, dando aula para o ensino médio? Então, o curso, ele, na época que eu entrei, a gente saía com 2 habilitações. Uma para ser bacharel, que é pesquisador, e a outra para ser licenciado professor. Né? Então, o mercado de trabalho, eles traz muito mais fácil para a licenciatura do que para o campo de pesquisa. Porque sempre é aquela situação, para que fazer pesquisa? É como se o nosso trabalho ele não tivesse uma visibilidade imediata, né? Mas é graças à pesquisa dos sociólogos, dos antropólogos, dos cientistas políticos, é que a gente consegue amenizar muitos problemas sociais e melhorar. Porque se imagina se alguém não tivesse pensado sobre o contrato social para os homens, onde a gente vivesse ainda naquele estágio da selvageria, onde o Odiel chega lá na minha casa, ele não gosta de mim e ele vai e me mata.
Aí minha mãe, eu não gosto da Diel, vou lá, vou matar o Diel porque ele matou a minha filha. A mãe da Diel vai lá e mata a minha mãe, todo mundo se mata. Pronto, porque cada um vai fazer justiça com as próprias mãos. Ainda bem que eu não sou a Diel. Desculpa. Tudo bem. Mas vamos supor que eu dei esse nome pra ele agora, tá? E aí a gente vai ter cada pessoa agindo por conta própria. Então foi preciso alguém pensar sobre isso. Foi preciso os pensadores, os filósofos, para tentar organizar a sociedade, para que a gente pudesse viver de uma forma mais harmônica, né? Digamos assim, de uma forma civilizada. Então, e é justamente pegando um gancho, né, em todo esse seu conhecimento que a gente está aqui para falar sobre um assunto bem em alta da semana, né? Eu costumo chamar dos tópicos 10 da semana, um assunto que foi muito falado. Eu quero primeiro te fazer uma pergunta. Você já foi cancelada, Isa? Acho que tá na hora de eu ir pra casa. Não, negativo. Pode ficar. Então, né? Várias vezes. Poxa, Isa. Como é que, Isa, como é que funciona? O que é isso? O que é a cultura do cancelamento? O que é um cancelamento e quem é o cancelador? O que é cada um desses, assim? Essa cultura do cancelamento, ela vem desde lá mais ou menos 2006, né? E parece que agora virou à tona em 2021 por conta do programa Big Brother, que eu não posso entrar em detalhes porque eu realmente não assisto o programa, mas sobre tudo isso que está acontecendo, me veio à tona várias outras situações, né? Respondendo a pergunta da Érica, sim, eu já fui cancelada. Eu fui cancelada no ano de 2012. Um grupo de mulheres em Belém criaram uma página no Facebook chamada Macho na Roda. Não sei se aqui em Paraupebas também. E todas as vezes que elas identificavam um homem que tinha um comportamento abusivo numa mesa de bar, um homem que convidou a mulher para ir para casa dele, deu bebida, ela não quis ficar com ele, mas ele ficou com ela mesmo, ela estando embriagada e tal, ia pro Macho na Roda. Só que elas não colocavam o nome da pessoa, eles colocavam iniciais e colocavam uma foto de um ator muito parecido. Então era muito fácil identificar quem era a pessoa. E começavam a cancelar aquela pessoa, né? E disso acontecia muitas vezes. Até que chegou um momento que colocaram uma pessoa, que inclusive era um conhecido meu, e que ele não tinha feito isso, né? Uma mulher queria se vingar dele e tal, porque ele não quis ficar com ela, e ela inventou toda uma história. E começaram a cancelar esse menino, esse rapaz, sem ele ter tido culpa nenhuma, né? E aí entra um problema sério, né? Porque você que vai cancelar outra pessoa, você não sabe quais são as consequências que você vai dar na vida daquela pessoa. Que até ele provar que ele não fez aquilo, às vezes ele pode ter sido lixado na rua, ele vai sofrer violência psicológica, uma série de situações. E aí acontecia que elas começaram a colocar professores de cursinho também. Dizendo que todo professor de cursinho assediava as alunas e tudo mais. E foi aí que eles colocaram exposto uma conversa de uma aluna com esse professor. Só fizeram riscar o nome dele, mas na conversa claramente dava para perceber que essa aluna, ela dava espaço para ele, né? E quando eu falei sobre isso, elas falaram que eu estava passando panos para machista, que eu estava defendendo o assediador, né? Quando ele convidava ela para sair, ela disse que sim, e na conversa você percebia claramente que ela queria. Então na cabeça dele ele não vai imaginar, ela quer sair comigo, mas ela não quer, né? Você também tem que olhar o outro lado da história. E eu falei assim, eu fui aluna desse cursinho também, e toda vez que um professor tirava graça comigo, eu ficava séria. Eu me defendi, então eu não sofri assédio. Pronto. Da feita que eu falei essa frase, elas começaram. E assim, eram pessoas que nunca curtiam nada na minha rede social, nunca falavam comigo, mas em um momento que elas esperavam qualquer coisinha que eu pudesse falar para que elas pudessem me criticar pro resto da vida. E aí foi um grupo de feministas começaram a falar. E as outras nem tinham lido a conversa, não sabiam nem o que se tratava. Começaram a tomar partido e começaram a tomar partido. E começou aquele negócio na minha rede social. Um monte de mulher escrevendo, dizendo que a minha carteirinha de feminista tinha que ser cassada. Porque eu estava defendendo um cara que era assediador. Eu falei assim, eu não estou defendendo. Eu só disse que nós, mulheres, precisamos aprender a nos defendermos. Por quê? Não tem como o Estado mandar um policial para cada mulher para tomar conta. Até porque a gente pode sofrer violência até mesmo, como foi um caso de Canaã que aconteceu. Do Eldorado, perdão, né? Desse policial que estuprou uma menina. Então, a gente corre risco de qualquer forma. Só que determinados posicionamentos a gente precisa ter para que a gente possa aprender a se defender. Se um cara tá me assediando no cursinho e eu tô rindo pra ele,
Ele não vai achar, ela não tá gostando. Se o cara chega comigo e começa a me assediar e eu começo a achar graça pra ele vai achar que eu tô gostando. Então também não posso querer que ele pense, não, ela só tá rindo porque ela tá sendo educada, né? Então, quando eu falei sobre isso, elas rapidamente pegaram a minha fala, fizeram um recorte e aí começaram a me bombardear. Eu tive que simplesmente cancelar o meu Facebook, porque eu não tinha paz, assim, era o tempo todo textões e tudo mais. Te criticando, né? Até chegar o limite da pessoa dizer que tinha que caçar minha carteirinha de feminista porque eu tinha dito isso, né? Como eu falei, claro que às vezes você pode ser sério e você vai sofrer assédio. Mas a gente precisa aprender a se defender de alguma forma, senão a gente vai sofrer assédio o tempo inteiro. Então acabaram tirando uma conclusão, uma atitude sua fora de contexto. Exatamente. E daquilo dali começaram a fazer tipo uma prática de linchamento contra você. Exatamente. Imagina você estando na universidade, isso acontece muito, né? Ainda mais quando você vai para uma área de um curso onde está todo mundo crítico, onde todo mundo quer falar, onde todo mundo quer criticar. Tem muita gente que não se posiciona na rede social, não fala porque ele sabe que ele tem medo de ser criticado, mas a primeira oportunidade que ele tem, ele tá lá para criticar alguém, né? E às vezes recorta aquela fala daquela pessoa e coloca num contexto que não tem realmente a ver. Às vezes eu faço um vídeo curto de 5 minutos, 10, sobre feminismo, sobre gênero. Eu não tenho como falar a história do feminismo em 5 minutos, 10. Aí a pessoa começa, nossa, mas você tinha que ter falado isso, mas você tinha que ter falado aquilo. Gente, são 5 minutos de vídeo, são 10 minutos, porque tá muito superficial. E as pessoas começam, eu digo, por que você não fala então, né, sobre esse tema? Mas as pessoas não estão fazendo, mas na primeira oportunidade que elas podem, elas vão lá, né, pra te crucificar e etc. Então, em termos práticos, Isa, o que é essa cultura de cancelamento, né? Você citou uma experiência que você sentiu na própria pele, né? Isso. E como tá em alta esse tema de cancelamento, explica para as pessoas de casa o que é essa cultura de cancelamento. Então, algumas pessoas estavam até me perguntando, achando assim, eu bloqueei uma pessoa, é a cultura do cancelamento? Não, tipo assim, aquela pessoa me causou um certo incômodo, a gente brigou, não quero mais conversar com aquilo. Aquilo não é um tipo de cancelamento. Mas vamos supor, aquela pessoa falou alguma coisa, foi infeliz em algum momento, aquela frase. Você pega aquela, dá o print, começa na rede social. Olha, fulano é super machista, não sei o quê. Você começa a compartilhar e as outras pessoas que estão em volta começam a criar abuso da cara daquela pessoa. E elas, poxa, eu não vou mais sentar. O cara tá na mesa de bar, não quero mais. Onde ele estiver, eu não estou. E começa aquele grupo. Assim é a cultura do cancelamento, né? Ela não começa do nada. Geralmente é alguém que viu primeiro, deu print, começou a compartilhar, outras pessoas começaram a cancelar aquela pessoa, eu não vou mais seguir, deixa de seguir, principalmente rede social, né? Porque a gente fala isso hoje, a rede social, ela se tornou uma extensão praticamente da nossa vida, né? Eu digo assim que eu não confio em pessoas que não têm rede social. Eu até brinco, a pessoa tem que ter alguma rede social pelo menos, né? Eu até brinco com isso, mas às vezes eu até excluo aquelas pessoas que não têm rede social, né? Então ela acaba sendo uma extensão da nossa vida. E aí, como aconteceu, por exemplo, o caso dessa questão do Big Brother, né? Eu não assisto, mas todo mundo, pra onde eu olho, no Instagram, no Facebook, tá todo mundo falando sobre essa mulher que cancelou um fulano. Porém, as pessoas também estão cancelando essa mulher. Ai, que absurdo, essa mulher tá cancelando o cara, papapá. Vou cancelar ela também. Vou cancelar ela. E vira a cultura do cancelamento, né? Eu vou cancelar aquela porque cancelou outra pessoa. Então, diz o Paulo Freire, né? Que quando você não tem uma educação libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então a pessoa tá lá criticando a atitude da moça, porque por um motivo não sei, porque como eu não assisto o programa, não posso opinar, né? Ainda tem isso que pessoas estão opinando, nem assistem o programa. Elas opinam a partir da experiência dos outros, né? Das opiniões, né? Então eu digo assim que eu não costumo opinar sobre o programa porque eu não assisti. Mas o que eu estou vendo agora é justamente esse comportamento, né? Eu estou criticando a pessoa que cancelou, mas eu também estou cancelando essa pessoa. E a cultura do cancelamento, ela gera muitos impactos. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela foi infeliz numa fala. Mas não quer dizer que aquela pessoa seja assim sempre. Às vezes ela falou uma palavra errada, mal posicionada, e você recorta aquilo, a pessoa tem uma trajetória de vida, ela tem um currículo incrível, mas por uma única palavra, por alguma coisa que ela errou, você vai crucificar essa pessoa. Tem um teórico, que é o Maquiavel, que ele é muito atual, né? O Maquiavel diz assim: se você tiver que fazer o bem, faça o bem aos poucos e faça o mal de uma vez só. Por quê? Se um dia você dá pra pessoa R$1, todo dia ela vai lembrar de você. Num dia que você não puder dar pra ela, não acredito. A Érica Pão Dura, R$1. Você deu R$1 pra ela a semana inteira, mas naquele dia que ela te pediu você não tinha.
Ela vai lembrar daquele dia, ela não vai lembrar, poxa, mas a Érica, na semana passada ela me deu. Então, se você tiver que dar o dinheiro pra uma pessoa, não dê de uma vez, você dê aos poucos. Eu vou dar R$200 pra... Não dê de uma vez só, dê aos poucos, porque a pessoa vai esquecer o que você fez, né? E acontece muito isso do julgamento, né? A pessoa colocou uma frase mal posicionada, ou às vezes ela Teve uma atitude ali no Impensada. calor do momento. Exatamente. E os críticos do Facebook, parece que eles são juízes, pessoas imaculadas, né? Que nunca erraram, que nunca cometeram cancelamento com outras pessoas, né? Aí eles parecem assim, que são os alecrins dourados, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Faz uns 3 anos que eu acompanhei no Facebook uma moça que postou assim: vamos ser negros, mas vamos ser limpinhos. E ela tinha acabado de tomar banho. Quando eu olhei a mensagem escrita, eu falei, nossa, que frase racista. Mas ela era negra? Mas aí, quando eu fui olhar a foto da pessoa, eu falei, nossa, mas como é que a fulana compartilhou isso? Uma mulher negra, que tinha acabado de tomar banho e postou assim, vamos ser negros, mas vamos ser limpinhos. A pessoa andava no grupo do movimento, assim, de música, cuidado, já ficou nervoso. Emocionado já. Aí, e eu fiquei assim, gente, se eu fosse outra pessoa, podia chegar lá assim, porque você está sendo racista, podia ter xingado, mas aí eu falei assim, poxa, eu acredito que essa pessoa não esteja fazendo isso propositalmente, né? Às vezes as pessoas reproduzem o racismo, elas reproduzem a homofobia, tem pessoas que são intencionadas, realmente, elas fazem porque sabem. Mas tem outros que são culturalmente. Mas tem outros que culturalmente elas escutam aquilo do dia a dia e reproduzem, por exemplo. Tem muita gente que fala, a situação ficou preta. Denegrir são situações de cunho racista, né? Eu sou a ovelha preta da família. Por que que é? Mas não é só uma ovelha não, porque tudo que era de ruim sempre foi associado ao negro. Quando o preto não suja na entrada, ele vai sujar na saída. Então sempre foi assim, né? Tudo que era de ruim era associado ao negro. Então essas expressões, essas palavras, elas têm a ver com isso. Ficaram culturalmente marcadas na nossa fala, trajetória. Né? Exatamente. E a pessoa às vezes fala, às vezes eu entendo que a pessoa não está sendo racista quando ela fala isso, mas quando você vai para dentro de uma academia, que as pessoas que leem sobre questões étnico-raciais ouvem você falando isso numa palestra, fulano é racista. Às vezes ela fala assim, poxa, gente, a situação ficou preta. Se você fala uma coisa dessa, você pode ser cancelada. Igual assim, eu já vi algumas pessoas a fazerem comentários nesse tipo aí, falando de preto, mas não assim, porque é racista, mas porque foi a nossa sociedade, culturalmente ela é racista. Então, desde pequeno, a gente, independente, você nasce num lar com famílias negras ou brancas, você é racista. O negro, ele é racista, o branco, ele é racista. Ele já cresce com esse negócio. Então, de um momento ou outro, ele vai externar aquilo que ele foi culturalmente educado. Porque assim, isso está na estrutura da sociedade, sim. Né? Eu lembro quando uma situação bem prática que a gente pode dizer que se você vê 2 rapazes de pele mais clara andando na rua, eles podem ser altamente suspeitos, né? Se você parar para analisar, pode ser altamente suspeito, mas se forem 2 negros, eles vão ser muito suspeitos, né? É essa a visão que as pessoas têm. Não, bora correr. Érica, você tocou num assunto de uma outra pessoa que foi cancelada exatamente por essa frase. E o pior, porque isso foi dentro da universidade. Tinha uma aluna do curso que fazia doutorado, já em biologia, e ela estava cursando uma disciplina de ciências sociais. E veio um professor de fora e ela falou assim, olha, professor, no Guamá, super periférico, super perigoso. Ali no Guamá? No Guamá. Rouba logo. E aí o problema foi exatamente essa frase que ela utilizou. Ela falou, professor, cuidado. Se o senhor ver 2 negros numa bicicleta, o senhor corre. Aí, gente, isso gerou toda uma situação. E o pior foi porque ela não conseguia entender que a frase dela estava sendo racista. De fato, ela foi cancelada, fizeram cartas e tudo. E ela falou, gente, eu gosto dos meus alunos negros, eu até digo para eles se vestirem melhor, para eles não serem confundidos. E ela tentava justificar. Ela foi sendo cada vez mais infeliz, né? Quanto mais ela tentava se justificar, mais pior a infeliz. situação ficava. Exatamente. E assim, ela chorando na sala. Gente, eu não sou racista. Eu tenho amigos negros. E você percebia, de verdade, que aquela pessoa, ela não estava fazendo aquilo de maldade. Porém, ela estava tinha uma motivação ruim. Exatamente. E ela já era uma pessoa de idade, ela era uma pessoa que passou um tempo fora da universidade, voltou a estudar. Então, assim,
dava pra ver claramente que não era proposital. Eu não gosto de negro, porque você vê pessoas claramente Sim. que não gostam, né? E você vê que ela tentava se justificar, só que ela piorava a situação dela. E aí fizeram cartas, foi pra rede social, ela largou o curso de doutorado, né? Ela largou porque ela se sentiu envergonhada do que tinha acontecido. E acusaram até mesmo o professor de ser racista, sendo que é um professor antropólogo, que ele luta por todas as causas assim, que eu conheço, porque ele não tinha reprimido ela dentro de sala e tudo mais, né? Então foi uma situação muito delicada que aconteceu. Isso acontece com várias coisas. Quem é muito ligado à diversidade passa muito por esse processo, né, do cancelamento. Por exemplo, quando você fala em apropriação cultural, teve amigas que já escreveram na internet: ridículo uma branca usando turbante. Aí eu pergunto, quem é branca? Porque eu não me identifico como branca. Meu pai é negro, a minha mãe é parda. Eu me assumo como parda, não é um termo que eu gosto, porque Não sou parda filho de encarna ingleses do sangue azul. eu não sou branca, né? Eu também não sou amarela, porque amarelas são asiáticos. Então só sobra duas situações pra mim: ou eu sou negra ou eu sou parda. E a gente usa o parda, né? Porque se usar negro fica muito forte, porque talvez eu não seja preta de pele, né? Mas eu me identifico em ser parda, a negra, não me identifico em ser branca. Então se eu uso um turbante por aí, eu tinha medo de usar turbante, eu adorava usar turbante. Depois do que eu vi o que fizeram com uma menina, fizeram um escândalo com ela tava numa festa lá em Belém, com turbante, começaram a falarem várias coisas pra ela, de apropriação cultural, que ela não tinha que usar aquele turbante, e eu senti receio de usar um turbante depois disso, porque eu amava usar turbante e tudo mais, né? E depois dos que eu vi, você começa a ficar com medo, você começa a ter medo de ser até quem você é. Porque a outra pessoa vai te enxergar e ela vai julgar a partir da visão dela o que você é ou não. Se eu chegar, por exemplo, e dizer eu sou preta, a pessoa diz, não, você não é negra, não, você não é preta, não. Como assim, eu não tenho direito de me dizer. Eu não tenho direito de dizer que eu sou negra diante de algumas situações, porque as pessoas acham essa questão do racismo estrutural, né? Aquele racismo que você não tá de propósito, mas você reproduz, né? Você tá tentando amenizar, porque parece que ser negro é algo ruim. Exatamente, Entende? né? Exatamente. Por exemplo, quando eu falei alguma coisa, não, porque eu me considero negra. Não, minha filha, não fale isso, pelo amor de Deus, como se ser negro fosse uma ofensa. É como, por exemplo, quando meus alunos perguntam, professora, você é lésbica? Eu digo, não, até hoje não, né? Brinco. Nossa, professora, você não tá ofendida? Eu falei, não, gente, por que eu me senti ofendida se alguém me chamar de lésbica? Não tem problema nenhum. Se eu fosse lésbica, eu seria assumida pra sociedade, sem problema nenhum com isso. E ainda tem essa questão, né? Do outro querer que o outro tem que se assumir. Ai, eu vou sair do armário. As pessoas têm uma necessidade. Eu digo, gente... Fulano ali? Tem que se assumir. Ah, jeitinho As de pessoas ali. ficam preocupadas com a vida pessoal de outra pessoa. Eu digo, gente, eu não preciso acordar com meu pai e dizer, oi pai, eu sou hétero. Oi mãe, eu sou hétero, estou me assumindo. Né? E por que a pessoa tem a necessidade de ter que dizer, né? E as pessoas ficam nessa cobrança. Fulano com certeza é baitola, né? Senso comum, né? É viado. Gente, o que você tem a ver com o outro, né? E aí você também tem que entender que a maioria dessas pessoas que são homossexuais também tem dificuldade de assumir isso. De assumir publicamente, assumir para as pessoas, porque não é fácil. Não é fácil quando você faz parte de um grupo da minoria, que você sofre discriminação, que Porque você corre é risco. cancelado também. Você também é cancelado. Por exemplo, Começa dentro da família, muitas Dentro da vezes, família, né? né? Principalmente quando um dos pais ali, ele não aceita de primeiro momento que o filho tem uma opção que ele quer aceitar, que muitas vezes não é o que o pai quer, a mãe quer. Tem aquele receio de dizer, né, pro pai e pra mãe, porque, nossa, aquilo ali pode gerar uma expulsão, você não é mais meu filho, você não vai ser mais sustentado por mim e tudo mais. Então tem esse negócio do cancelamento, começa mesmo dentro da família. E isso também não é muito... Isso não é uma coisa de ontem para hoje, não. Isso é uma coisa bem histórica também, não é verdade? Exatamente, né? E aí você tem toda uma construção, por exemplo, de fake news envolvendo a questão... A minha disciplina é muito polêmica, né? Sociologia. Principalmente Só um minutinho, vê a... Tá tudo ok. Tá. Sim. Principalmente porque eu trabalho a questão de gênero, que está dentro, o Enem cobra o tema como transversal, né? E a gente precisa trabalhar a educação de gênero. E aí a gente vai ter fake news criados por políticos, né? Para se aproveitar dessa situação. Querendo dizer que os sociólogos, que um determinado partido criou um tal de kit gay, que nem existe esse kit gay, a menos que você vai comprar num sexy shop da vida, né? Porque nem às vezes livro didático a gente tem na escola pública, é o que dirá um kit gay, né? E aí a pessoa pega um livro que foi escrito por uma
para uma escritora europeia, não lembro se é da França ou da Holanda, um livro que previne a exploração sexual de crianças, que é um livro para ser lido com crianças de entre 9, 10, 11 anos de idade, né? E aí o livro tinha um buraquinho na calça do homem e a professora colocaria o dedinho. Se algum homem fizer isso com você, colocar alguma coisinha pra fora da calça, você tem que falar pro papai, pra mamãe. Ainda tinha um número que a criança poderia ligar pra pedir ajuda. E a maioria dos assédios que acontecem com crianças são pessoas ligadas à família. Não é tem estranhos, tem, mas quando você vai pra estatística no IBGE, a maioria das crianças que sofrem assédio sexual é alguém ligado à família, das casas. Então, se a criança não sabe o que é o assédio, como é que ela vai denunciar? Então esse livro ele não foi nem distribuído para o governo, quem dera se tivesse distribuído. Ele foi levado até o Jornal Nacional, pelo político, levou o livro dizendo que aquilo era o kit gay. As pessoas nem leram o livro e começaram a compartilhar aquilo na rede social. Como se fosse uma verdade. Como se fosse uma verdade absoluta, né? Então quando você fala de vídeos relacionados à educação de gênero, a gente também é muito bombardeado. Eu, por exemplo, sou muito bombardeada nas redes sociais, principalmente por homens, né? Por quê? O homem, a maioria dos homens da sociedade, eles aceitam uma mulher nua no carnaval. Se uma mulher estiver nua no carnaval, não tem problema nenhum. Se ela estiver nua no Instagram, não tem problema nenhum, ela vai ter um monte de seguidores. Mas se uma mulher nua num protesto, é um problema. Por que é um problema? Porque é um ato político. Porque nenhum homem hétero se incomoda de ver uma mulher com os peitos de fora. Mas o problema é quando ela está num protesto. Isso gera um problema. Ou então quando ela tá amamentando. Ou quando ela tá amamentando. São duas situações, né? Quando a mulher tá amamentando ou quando ela tá num protesto. Se ela tiver no Instagram, ótimo. Vai ter um monte de seguidores na rede social, no Facebook, no carnaval, qualquer lugar pode. Então o problema não é a nudez. Eu não estou dizendo se é certo ou errado uma mulher protestar do jeito que ela quiser. Cada mulher é livre para protestar da forma que quiser. Mas o que eu falo é sobre a questão da incoerência da sociedade, né? E não deixa de estar dentro desse tema do cancelamento, né? Porque através desses temas, justamente sobre a questão de gênero, a questão do racismo, essas questões da minoria, da questão da homossexualidade, é que vão gerando vários conflitos, né? Porque essas minorias, de alguma forma, agora, elas têm um espaço para falar, né? E parece assim que essas pessoas estão incentivando que os outros virem homossexuais. Não é incentivar, é que a pessoa, se ela não tinha coragem, e agora ela tem uma voz, ela tem um lugar de fala, e ela vai expor o pensamento. Então, hoje em dia, não é que você tem mais homossexuais, não é que você tem mais mulheres feministas, é porque agora você tem um lugar para que essas mulheres possam falar. Quando alguns pais vão à escola, pensa que eu que incentivei as meninas a serem feministas. Quando eu chego na escola, elas já sabem sobre o feminismo. E às vezes até de uma forma distorcida, né? Então, não é eu que influencio. Às vezes eu vejo pais assim preocupados achando que feminista não gosta de homem. Feminista é um fake, né? não, feminista não gosta de homem. Não depila axila. Feminista não depila axila. São todas feias, horrorosas. Ou então, Olha como é que outro dia alguém teve uma pessoa daqui de Paraupebas, né? Essa pessoa vai saber que eu vou estar falando dela, mas essa pessoa foi criticar Foda-se. Essa pessoa foi criticar uma feminista, né, que luta pelo movimento anti-aborto, né, defende o aborto para as mulheres, né, não, esse assunto tem nada a ver com aborto, mas eu não concordei com a fala dele, com a atitude dele, porque quer dizer que a mulher defende o aborto e ela não tem direito de ser mãe, né? Ser mãe, aí parece que feminista não é mãe, feminista não é dona de casa, feminista não casa, não gosta de homem, não depila axila. Então são coisas totalmente distorcidas que aquelas pessoas que estão ali militando acabam sofrendo aquele cancelamento por conta da falta de informação. Exatamente, né? Às vezes acontece assim, de uma pessoa me achar interessante e tal, mas quando olha o Instagram e olha os vídeos que eu posto e tal, a pessoa fica com medo e começam a falar que eu sou muito brava, que eu sou isso, que aquilo. Eu falei, eu sou uma mulher assertiva, eu falo o que eu penso. Durante muito tempo, nós mulheres não podíamos falar o que a gente pensava, e agora quando a gente fala o que a gente pensa, parece que a gente está fazendo algo de errado, né? Então, porque os homens não estavam acostumados com o lugar de fala. O feminismo, ele prega a igualdade de gênero. Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Mas parece que os homens estão retrocedendo porque eles não estão conseguindo acompanhar esse processo. E não porque as mulheres estão evoluindo. Ou que as mulheres são mais do que os homens. E o feminismo radical? É porque, assim, tudo tem seus lados. O que é muito divulgado na internet e quando levanta a bandeira do feminismo, não se fala realmente o que é o feminismo.
correto? Porque o feminismo, assim, a gente sabe que luta pela igualdade, né? É questão de salários, direitos, enfim. Mas tem um grupo que é o feminista radical, que para elas, homem é lixo, homem não pode discutir sobre assuntos de mulher, porque ele não é mulher para poder falar, debater sobre assuntos. Então, existe grupos radicais em qualquer lugar, né? Por exemplo, tem casos de pastores que abusaram de fiéis ou que roubaram o dinheiro da igreja. Agora, por causa desse pastor, você não pode condenar todos os evangélicos, todas as igrejas protestantes, porque existe casos de pastores isolados que cometeram esse tipo de crime. Assim como na igreja católica, eu sou católica, mas não posso fechar os olhos para isso, tem casos de padres que abusaram de meninos. Né? Então, eu não posso deixar de ir para a igreja porque um padre em tal lugar abusou de um menino e tudo mais. Eu tenho que entender que são situações, a gente tem uma instituição. E a instituição ela é feita por homens, então ela tem corrupção, ela tem tudo que pode acontecer, de bom e de coisas ruins. Dentro do movimento feminista não vai ser diferente. A gente não fala de um movimento homogênico, a gente fala de um movimento heterogênico que cada grupo de mulher vai defender o interesse, né? vai defender as suas causas, mas para mim, essa é a minha opinião. Se eu parto do princípio de que eu luto pela igualdade, eu não posso excluir outro grupo. Eu perco a minha causa. Porque se eu estou lutando pelo meu direito de fazer parte, eu não posso querer que o meu direito exclua o direito do outro. Cancele o outro. Cancele o outro. Então, assim, olha, eu tô lutando aqui, viu, pela minha liberdade de ser mulher e tal. Mas vamos cancelar os homens? Não dá. Como, por exemplo, quando eu falo sobre o debate feminista, eu acho tanto que os homens e mulheres são importantes. Tem grupo de mulheres radicais que exclui o homem. Se você exclui o homem desse debate, que ele participe dessas reuniões, tem mulheres que não deixam mesmo. Como é que você Não, vai então mudar esse pensamento machista? Então você acha que num debate feminista o homem também tem que participar? Ele tem que participar em que sentido? Né? Não como protagonista. Sim, da claro. fala, mas ele pode participar, tem reunião, vai ser um estudo sobre feminismo. Não tem problema o homem participar e ir nas passeatas agora como acontece. Eu acho engraçado isso. Alguns homens quando vão a passeatas de mulheres, eles colocam saia. Tipo, você não precisa protestar para ser a favor das mulheres usando saia. Você pode ir vestido de calça, entendeu? Então, assim, às vezes na visão de torcida... É porque existe mesmo como aqueles homens... Como se eu precisasse. Não é aqueles homens que são... Me desculpa a palavra, mas aqueles homens que são um pouquinho mais evoluídos, né? Que saem da caixinha, porque existe o pensamento dentro da caixinha, o pensamento fechado dentro da caixinha, que é aquele pensamento mesmo que sempre existiu. E a ideia é justamente essa, é sair da caixinha, sair do seu espaço confortável para debater ideias que não que não são suas, para você ver o outro lado da moeda, o outro lado da opinião popular, né? O outro lado, o direito da outra pessoa. Então existem homens assim, que defendem isso, que colocam a mulher lá em cima, que apoiam e tudo mais, né? E até esses homens também, às vezes, de vez em quando, sofrem retaliação. Alguns cancelamentos também. Exatamente. Né? Você tá defendendo a mulher. E aí, quando a gente fala nisso, por quê? Porque tudo tá ligado a um assunto, né? Que tá ligado a outro. Na sociedade, nada é isolado. Eu tô falando de gênero, eu começo a falar de recorte racial. Por exemplo, se alguém falar, já aconteceu de me convidarem para fazer uma palestra no mês da consciência negra. Eu fiz um trabalho de projeto com meus alunos sobre a consciência negra. Eu amo estudar esse assunto. Mas eu falei assim, olha, eu acredito que você tem que chamar uma professora negra que represente. Porque eu não sei o que é sofrer racismo na pele. Eu não sei o que é na rua e alguém me discriminar por causa da minha cor. Então, eu não tenho esse lugar de fala. Então, a mesma coisa é o homem. Imagina só, você tá numa roda, um evento sobre o Dia das Mulheres. Você chama homens para palestrar. No dia do evento das mulheres. Acontece. Você tá tirando o lugar de fala de uma mulher. Não que o homem não possa falar sobre isso. Claro que precisa, inclusive, é importante. Eu tenho até uma experiência para contar. No Dia Internacional da Mulher, ocorreu um evento promovido por uma determinada secretaria de assistência social, né? Uma programação bem legal. Não é daqui do município, essa foi uma experiência que eu tive. Pensei que você não queria citar a secretaria, mas falou assistência social. Não, uma determinada secretaria pode ser de qualquer lugar. Mas enfim, não é daqui do município. Mas eles montaram uma programação e aí nessa programação era direcionada para quem? Público feminino, mas quem foi palestrar foi homem. Então, naquele momento que eu estava lá, eu falei assim, mas algo de errado não está certo, né? Porque como falar de igual, né? Tipo assim, de mulher para mulher, se você coloca um homem para falar sobre, vamos supor, sobre feminicídio.
Você coloca um homem para falar sobre assédio psicológico, assédio sexual, né? Parece que não dá uma certa segurança para quem Porque a experiência, né? Ele, em tese, ele nunca vai saber o que é a experiência de ser mulher. Né? Porque quando eu pergunto, por exemplo, na escola, para as meninas, quem já sofreu assédio aqui? Quase todas as meninas levantam a mão. Se eu perguntar para o menino, é uma graça, é uma brincadeira. Mas quando eu pergunto, quem das meninas nunca sofreram assédio aqui? Que nunca sofreram? Tipo, nenhuma levanta a mão. Quando eu pergunto quem já sofreu algum tipo de assédio, todas levantam a mão. Então, quando você vai para esse assunto do dia a dia, você vai entendendo isso. Então, assim, eu entendo também, como a gente falou sobre o racismo, que também tem pessoas que reproduzem o machismo. Elas não percebem, até mulheres, tem mulheres que inclusive reproduzem às vezes até mais do que determinados homens, porque o machismo, ele tá na estrutura da sociedade. Tá. Ele não é algo implícito que nasceu com os homens, vamos matar o homem e a gente vai acabar com o machismo. Não, ele tá na estrutura. Eu me lembro de um caso, Isa, agora recente, de uma moça que ela parece que foi esquartejada, e a manchete do dia era que ela tinha sido esquartejada pelo ex-namorado que era traficante. Aí lá no Instagram, no post da notícia, você podia ver os comentários, porque eu sou viciada em comentários, viu? Então tem umas páginas que eu sigo os que elas comentários promovem. É sempre os comentários é melhor, né? Não, mas é ali que você vê a deficiência do ser humano, né? Tipo assim, falhamos como ser humano. Então ali eu vi um monte de mulheres, mas também foi se envolver logo com quem, né? Eu vi. Então tipo assim... Como se fosse a mulher fosse culpada, né? Isso, é um comportamento que parece que tá arraigado dentro de algumas mulheres ainda. E as mulheres que casaram com juízes, advogados, médicos e foram assassinadas por ele. Mas também, né, ninguém casou com um médico, né? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. E é culpa a mulher ainda. A mulher foi assassinada, ela foi morta e a culpa é a mulher. Quando a mulher se envolve com um cara que ele foi muito infeliz, também essa mulher tem dedo podre. Sempre é a culpa da mulher. Mas quando a mulher mata o homem, não é culpa do homem. Parece mulher de bandido. É tipo isso. Então as pessoas reproduzem. Então por isso que hoje eu tenho muito cuidado nas redes sociais, né? De chegar na rede social de alguém, de começar a comentar. Vou compartilhar. Às vezes eu vejo coisas assim, muito grosseiras, que eu digo, nossa, não tô acreditando. Mas o que eu faço? Eu vou lá no privado da pessoa e digo, olha, fulano, isso não tá muito legal, isso tá dando uma outra ideia, né? Eu já fui um tempo que eu brigava. Quando você é mais nova, assim, até hoje, você fica com sangue fervendo, você olha, você quer discutir. Não, e era muito tempo perdido, sabe, na rede social. Eu confesso que de vez em quando eu compro a briga ainda, porque hoje eu respiro fundo, a pessoa fala alguma coisa pra mim, eu digo, antes de eu cancelar essa pessoa, ou eu vou sair compartilhando o print dela, digo, fulano, isso não é legal e tal. Se a pessoa realmente for muito insistente, tem coisas que acontecem que às vezes também não pode julgar, né? Tem coisas que são inadmissíveis. Liberdade de expressão é uma coisa. Eu posso gostar de preto, de amarelo, de rosa, de azul, tudo bem. Mas se a minha liberdade de expressão, ela esbarra na lei, ela é crime. Então tem coisas que realmente na rede social é importante, não vou dizer que o cancelamento é importante, mas por outro lado, ele também gera algo que as pessoas também tentam se policiar mais do que vão falar. Que imagina você falar qualquer coisa. Gera aquele momento gera uma reflexão. Não estou dizendo que é correto fazer o cancelamento, né? Mas esse processo também gerou um pouco de coesão nas pessoas, né? Porque agora você só não posso postar qualquer coisa, porque eu posso ser cancelado. Porém, isso não elimina o problema. Porque se aquela pessoa for racista, ela vai ser racista e não vai ter jeito. Ela pode não postar na rede social, mas você não vai mudar aquele pensamento dela, né? Como eu falo com meus alunos, eu não preciso que eles defendam a bandeira da homossexualidade, que eles vão para as passeatas, nada disso. Mas se você sabe que o seu colega é diferente de você, você tem que respeitar e conviver com ele. Você sabendo disso, ótimo. Não precisa que você vá lá, levante a bandeira, coloque o arco-íris, o seu... Não precisa nada disso. Professora, como teve um aluno que apresentou um trabalho sobre gênero, ele falou que era identidade, o que era sexo biológico, tudo. No final ele falou assim, gente, eu não concordo com a homossexualidade porque eu sou cristão. Ok, ele apresentou o trabalho dele, ele fez o que fez, falou que a gente tinha que respeitar tudo mais, mas no final ele falou assim, professora, desculpa, mas eu não concordo porque eu acho que é pecado devido à minha religião. Ele colocou o posicionamento dele, né? Então assim, você também tem que saber respeitar, né? Para algumas religiões isso é pecado. Assim como o aborto... Você não pode enfiar aquele assunto goela abaixo. Exatamente, porque aquele menino foi criado numa igreja evangélica. Eu já fui também da igreja evangélica. Eu também já achei que a homossexualidade era pecado. Eu era da Assembleia de Deus. Dos 13 aos 20 anos. Não te imagine disso. Eu era da Assembleia de Deus, mas eu sempre fui de esquerda, né?
Mas eu era da Assembleia de Deus. Então, na minha visão, aquilo também era pecado. E eu queria salvar as pessoas, eu queria salvar os homossexuais, eu rezava. Eu era uma pessoa ruim? Não. Mas eu não tinha um entendimento sobre aquilo. Então, por isso que hoje eu tenho toda uma compreensão com pessoas que são religiosas. Isso é uma característica de um antropólogo. A gente lidar com as situações. Agora, o que eu não posso admitir é um aluno chegar e ficar zombando do outro colega por ser homossexual, não querer fazer trabalho com o colega porque o colega é homossexual. Esse tipo de situações, né, que vai gerar uma discriminação. Né? Mas eu também não posso mudar o lado religioso dele. Você também tem que aprender a respeitar isso, né? E não é porque aquela pessoa é ruim ou não. Cada pessoa vai ter o seu momento, assim como eu tive o meu. Até uns 20 anos eu achava que isso era pecado. Eu rezava para as pessoas se curarem disso, porque eu achava que tinha que ter uma cura. Então, eu tive a oportunidade de ir para uma universidade, de fazer um curso de ciências sociais, de estudar sobre gênero. De ver o outro lado. De ver o outro lado. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais feliz. Mas eu também entendo o outro lado dessas pessoas que, infelizmente, ainda não chegaram, né, nesse conhecimento. O lema é respeito. O lema é respeito. Eu acho que é a base de tudo. A família, eu acho que ela tem que ensinar os filhos a respeitar. Respeito, eu acho que tem que ser a base. Eu não penso como porque você, a partir do momento em que a pessoa aprende a respeitar, ela vai aprender a respeitar o negro, o branco, o religioso, o homossexual, a mulher, o homem. Ele vai aprender a respeitar tudo. Quem não é nada com Ele nada. pode não concordar, cara, eu não concordo com isso. Mas eu respeito. Exatamente. Respeitar a opinião dos outros. E todos os grupos têm intolerância. Uma vez se fala muito que evangélicos são intolerantes, né? Coitados, os evangélicos são... Falam muito dos evangélicos. Aí a pessoa já fala isso sendo intolerante. Aí já fala isso, né? Os evangélicos são muito intolerantes, não sei o que, não sei o que. A pessoa tem uma aversão. Eu fui numa passeata contra a intolerância religiosa lá em Belém, de grupos afro-religiosos, né? E eu lá, toda empolgada, lá, eu tinha 19 anos. Nossa, eu vou pra uma passeata contra a intolerância. Aí eu cheguei lá, os grupos, assim, tudo dividido, assim, na praça. E eu peguei uma plaquinha, né, de um terreiro lá, que tava tão bonitinho. Ah, não pega essa placa aí, não, porque a gente é rival. Como assim? Aí eu fiquei assim... Algo de errado não está certo. É, porque aquele terreiro lá não faz como tem que ser feito, não sei o quê. Porque, assim, tem alguns terreiros de Umbanda que eles são vegetarianos, né? Eles não fazem sacrifício animal. Então tem alguns terreiros que não aceitam isso, porque não legitimam eles contra um terreiro, contra uma religião afro, porque eles não fazem sacrifício animal. Então, dentro da passeata contra a intolerância religiosa, Tinha vários grupos intolerantes separados. entendendo. E eu achava que a intolerância era mais grupos evangélicos, né, com afro-religiosos. Mas dentro do grupo afro-religiosos, você vai ter uma intolerância grande da Umbanda, do Candomblé com a relação à Umbanda e tudo mais. Eu fiquei passado naquele dia, sabe? Eu fiquei assim, nossa... Realmente acho que eu sou Tu ficou bugada, né? Eu fiquei bugada, porque era uma passeata contra a intolerância religiosa. E dentro de lá, vários grupos de vários terreiros, um tinha intolerância contra o outro, né? Isso acontece de cancelamento também. Eu entrei nesse assunto porque em 2013, mais ou menos, começaram a fazer um cancelamento de um terreiro desse, justamente porque como eles têm uma orientação vegetariana, lá eles não fazem sacrifício animal. E começaram a lixar esse terreiro, dizendo que eles eram racistas, que eles não faziam como deveria ser feito, que não deixaram pessoas entrarem lá dentro, né? Essas pessoas, elas simplesmente provocaram. Elas foram fazer um churrasco na frente do terreiro, que é vegetariano. Elas fizeram um churrasquinho para provocar. Faltou respeito. Faltou com respeito, e na hora que eles foram entrar, eles não deixaram. Mas em nenhum momento o pessoal olhou pro lado da questão da crença dessa casa de Umbanda que é vegetariana, né? Ah, porque eles são racistas, não deixaram a gente entrar, e começaram a cancelar na rede social e começaram a falar. Eu ainda pensei, falei, nossa, eu poderia como sociólogo falar, falei, nossa, mas eu vou entrar nessa confusão, eu vou passar 2, 3 dias aqui discutindo, ainda vão me chamar de racista, ainda mais porque eu não sou negra de pele, até eu explicar que meu pai é negro. Aí eu falei, não, eu vou só olhar e eu não me envolvi nessa confusão, né? Ficou Então, só bisoiando, né? eu fiquei só olhando aquela situação, né? Então a gente, na verdade, esse cancelamento ele já vem de muito tempo, só que agora ele entrou em tona. O cancelamento, ele tipo, ele não é um bullying moderno? Não seria um bullying moderno? E pegando o gancho dessa pergunta do Adriel, né? Os pais precisam se preocupar com o cancelamento nas escolas? Com certeza, né? Porque isso pode ter consequências seríssimas. Por exemplo, principalmente pra menina, né? Às vezes que acontece na escola de vazar um nudes da menina, ou ela tava tendo relação sexual, né? Uma menina de 14, 13 anos e foi vazado o vídeo dela, né? E aí começam a tirar graça com a menina, né? O menino tava lá, porque ela não tava sozinha, né? Mas vai recair sobre a menina. Essa menina às vezes não quer mais ir pra escola, ela abandona a escola, né? Porque aquilo foi vexatório. Aquele bullying também gerou isso, né? Gerou na rede social
e também gerou na escola, né? Eu costumo falar muito sobre a questão do bullying, porque as pessoas falam que é mimimi, né, gente? Quando você lida com adolescentes, eu lido com quase 1.000 adolescentes por ano, né? Quando você vê aquele menino que as pessoas falam que é bullying, mas que é racismo, né, chamado de macaco, disso, daquilo, como aquele menino se sente, né? Ele fica cabisbaixo, às vezes ele não fica mais atento na escola, ele não quer mais ir pra aula, né, porque ele sofreu injúria racial na escola. Ah, mas foi brincadeira. Brincadeira pra quem fez, né, mas pra aquele menino não foi. E aí começam a dizer que ele se vitimiza e tudo mais, tem todo aquele discurso. Então, esse cancelamento, né, quando ele é no ambiente escolar, você tem uma proporção, né, daquela escola, da tua turma. Quando isso vai para a rede social, você tem uma proporção muito maior de bairro, de cidade, né? De ter situações que a pessoa tem que se mudar de onde mora porque ela não consegue mais conviver naquele lugar. O adolescente ele é todo complexado. E o adolescente mesmo, né? Já tem um complexo. Ele, né, se acha magro, ele acha o braço dele grande demais, a mão grande. E tudo ele sente com muita intensidade, né? Por exemplo, o dia que eu fui com eles pra Serra, um passeio, meu tênis descolou lá, né? Quentura só. Eu continuei como se fosse um adolescente. Meu Deus, professora, aconteceu uma tragédia, eu vou ter que ir pra casa agora porque meu sapato descolou. E ele ia ficar intimidado porque os colegas iam tirar ele. Eu botei a minha meia e continuei andando descalça lá na floresta. Claro que eu não vou estivar porque é perigoso, né? Mas isso pra mim não era um problema. Para um adolescente, nossa, se ele vai pra escola, descolou um sapato, qualquer coisa se torna um negócio desse tamanho. Você imagina um bullying, né? Eu já passei por situações nas escolas que eu não posso falar porque eu posso acabar, de fato, expondo, né? Mas situações, assim, bem delicadas, né? De pegarem conversas no WhatsApp e espalharem pela escola, entendeu? Fotos, né? O ambiente escolar, para quem está vivendo na adolescência, é um ambiente escolar tenebroso. Né? E o adulto, parece que quando o adulto ultrapassa aquela parte de que de sair da escola, não sou mais, parece que ele esquece daquilo. Os pais parece que esquecem em um dado momento, que em algum momento da vida deles também foram adolescentes, né? Então é necessário também ter aquela compreensão do pai, aquela atenção também, né? Eu já passei quase todos esses bullies, né? Na escola, os alunos, professora, você tá grávida? O ano inteiro. Não, professora, você tá grávida? Não. Por causa da minha barriguinha, tá? Muito excelente, né? Não fazer dieta, nada. Aí eu falei, olha, vocês têm que se decidir, gente. Ou eu tô grávida ou eu tô lésbica. Porque é muita informação pra mim. Quando você... Mas e por quê? Porque pra mim estar grávida não é uma ofensa. Não é algo que os alunos fazem bullying comigo porque estão querendo dizer que eu tô gordinha, né? Eu poderia ficar ofendida com isso. Todo tempo perguntando se eu tava grávida. Aí chegou um dia que eu fui pra rede social e escrevi isso. Pronto, aí eles pararam de falar, né, sobre isso. Mas pra mim não é uma ofensa. Mas vamos supor, quando a pessoa pega naquele teu ponto que pra você já tem dificuldade com aquilo, você já tem baixa autoestima, aquilo pode gerar uma situação muito mais complicada, entendeu? Hoje, por exemplo, o Instagram, ele tirou a quantidade de curtidas, né? Só a pessoa agora pode ver. Isso estava gerando sérios problemas de meninas que não tinham a curtida na foto, estava gerando baixa autoestima, até os próprios filtros, né? Hoje eu também, às vezes eu vou tirar uma foto, não tô legal. Aí eu olho o filtro do Instagram agora, assim. Quer dizer, eles te vendem aquela imagem, né? Que se você não estiver ali dentro, não é bonito. E isso é muito preocupante. Eu faço parte desse processo. Eu analiso, mas eu também faço parte desse processo. Tem horas que eu digo assim, não, eu tenho que parar com esses filtros, eu não tenho esses cílios, eu não tenho essa boca de Cameron Diaz, eu não tenho essa pele rosada desse jeito, né? E a gente acaba olhando para aquela imagem. Quando você vai para sua imagem real, você vai dizer, nossa, hoje eu não tô bonita. Você sempre foi daquele jeito, né? Mas essa construção do ideal acaba fazendo com que você mesmo não se aceite. Né? Eu acho que o bullying acaba nesse momento aí, né, de que interfere na... Peraí, pode continuar. O bullying tá justamente nesse momento aí que interfere na sua própria qualidade de vida, né? Com certeza. Se tiver... Não é essa, tipo assim, vou levar na boa, né? Porque realmente existe aquele processo de que, vou levar na boa, rio também, né? Mas, tipo, no meu caso, cabelo de bombril, né? Eu tinha um cabelo meio ruim na época. Não é meio ruim, eu tinha cabelo crespo. Mas eu fui acostumada desde cedo a alisar o cabelo. A primeira vez que eu alisei, meu cabelo tinha 8 anos de idade. Aquele René Renan. Tu te lembra do René Renan? Que ficava assim, uma febre. 15 dias, aquele cheiro horrível no meu cabelo, que você quase morria pra passar aquele produto. Por quê? Porque na escola, o meu cabelo não era aceito.
o cabelo bom era o cabelo das minhas colegas, branquinhas, lisinhos, né? Passei por essa fase também. Né? Então, assim, desde então, hoje em dia, tipo, quando eu penso em transição, eu já penso assim, poxa, meu cabelo nem tem mais memória. Nem tem mais memória, né? Porque não tem mais memória de cacho. Porque eu, desde criança, passo pelo processo de alisamento, porque naquela época que eu frequentava a escola, o meu cabelo não era legal para os colegas. E a minha mãe, ela acabou, a minha mãe acabou sofrendo com isso também, que para melhorar a minha situação se viu obrigada a passar o produto químico no meu cabelo. Então, Isa, esse debate, essa conversa, né, ela foi muito legal, inclusive pra gente ver do ponto de vista antropológico, né, essa questão do cancelamento. E vale deixar uma dica para as pessoas de casa, né? Com certeza, né? Principalmente antes de sair por aí opinando. Claro que a gente também não vai viver numa redoma de que eu não posso mais opinar em nada, não é isso, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, porque às vezes o que o outro tá sentindo, né? Você cancela uma pessoa que às vezes por uma frase infeliz falou alguma coisa e você cancela aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa pode ter problemas psicológicos, coisas seríssimas, né? E você não dá nem a chance, às vezes, daquela pessoa poder se retratar e poder voltar normalmente para a sociedade. E um perigo muito são os fake news, de pessoas que eles pegam a foto, principalmente o grupo de família. Gente, grupo de família é terrível, né? Eles compartilham que o cara assassinou. Aconteceu um cara que ele quase morreu, em São Paulo, no Rio, ele foi lixado pela população. Pegaram uma imagem dele, disseram que ele tinha estuprado uma menina e começaram a compartilhar a imagem do cara associando a isso, né? Então você pode cometer uma injustiça. Então quem somos nós para ficarmos julgando, né? Tem um amigo meu que escreve uma crônica que ele fala sobre os juízes imaculados do Facebook, né? É muito fácil ficar lá só para apontar os erros dos outros, né? Esperar aquele momento. Tem gente que te adiciona, não é nem porque gosta de você, ele tá lá só na espreita para esperar qualquer vacilo que você puder dar para poder te julgar, para poder te criticar, etc, né? Então tem gente que não escreve nada, não comenta nada, faz nada de vídeo, porque ele também tem medo de ser julgado, mas ele faz isso com as outras pessoas. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. A gente pode sim, claro, a gente tem a nossa opinião, né? Mas a gente tem que ter todo o cuidado com o que vai postar, com o que vai falar, né? Para não causar problemas ainda maiores. Gente, esse foi o nosso Papo de Bar de hoje. Nós esperamos você na próxima edição, com certeza, com alguma outra pessoa que tem uma opinião. E esse é o lugar aqui que a gente tem para a gente falar amplamente a respeito desses assuntos que estão aí em alta. Muito obrigada, Isa, pela sua presença. Foi muito bom nossa conversa. Eu que agradeço o convite de vocês. E até a próxima! Loras, queremos você aqui, viu, Loras?